por aqui. É, muita coisa que dá para fazer aqui, gente. Vai ter que ter agora, dia de sexta-feira, a leitura das mãos. Eu acho que rola. Eu acho que, vamos programar. Então, vamos Marisa, lá, gratidão gente. demais pela É bom. partilha. Foi incrível. Obrigada. É bom porque eu aprendo com... É bom porque eu tenho mãos para trabalhar. Eu tenho um monte de mãos para Legal. Então, vamos lá. Nós paramos no capítulo 3, né? Isso. No físico é a página 91 e no PDF é a página 57. 56, 57. É a 57, tá certo. 57? Eu não vim no sábado passado. Alguém. E a Raquel tá aí, né? Raquel, tu não falou. A Raquel tá ali, quietinha. Nós não deixamos ela falar, coitada. Foi. Eu só fiquei Realmente. sabendo que a minha linha do tempo está interrompida na metade. Mas ela continua? Não, quer dizer, continua, mas várias coisinhas. Rupturas, mudanças. Eu vou Gente, mandar vamos mandar lá no grupo, porque agora eu fiquei curiosa por saber a minha e a de todas vocês. Eu acho legal, dá pra gente até fazer um estudo, né? Tipo, pelo que a Marisa fala pra nós, né? Nossa, muito legal. Como que chama essa questão da leitura da mão? Tem um nome, né? Quiromancia. Isso, quiromancia. Quiromancia. Você sabia que o aperto de mão vem da quiromancia, né? Quando, oi, fulana, tudo bem? Que aí você toca na mão dela. Legal. A saudade, ela vem da quiromancia. É nesse contato onde eu vou sentir a tua mão. E daí eu vou saber se tu é uma pessoa legal ou não. Tudo por conta desse monte de coisas que na hora que você aperta a mão. Sabe o que eu detesto? Pessoa que te dá aquele aperto de mão xoxo, sabe? Frouxo, assim, que mal pega. Sabe? Detesto. Mas tá com nojo, né? Tipo, cara, agora a gente não tá assim, né? Mas quando eu vou cumprimentar as pessoas, eu gosto de um aperto de mão firme, né? Que, tipo, né? Agora tem gente que pega, tipo, uma banho. Já não gosto, já. Ai, meu Deus, agora eu fiquei com isso na cabeça. Tá, não, então mas vamos lá. relaxa. Tudo. Alguém tem que fazer a leitura? Só porque eu tô perdida. Ah, sim. Você tá com o PDF? Ah, não. Eu tô com PDF, mas sábado no passado não participei, daí eu tô procurando aqui, aonde nós paramos. Na página 56 nós paramos. Então, eu acho que hoje vai cair na página 57, que é ali no comecinho do terceiro capítulo. Tá, obrigada. Tá? Eu falei demais já hoje, não posso ler, não. Ai, boba. Fico bem feliz com você falando. Adorei a troca. Essa tá ensinando muito pra gente, Marisa. É verdade. Eu já sinto aqui que vocês são família, assim, como se eu já conhecesse a vida inteira. Tem um monte de tempo, né? Mas é bom, a gente tava precisando disso. Não tava, não. Eu tava. Verdade. Não, foi ótimo. Tirou um peso, assim, né? E é bem legal, porque assim, a gente já teve semana tensa. Isso, começou a encerrar a semana e eu fui pensando, nossa, que bom que tá chegando, porque eu preciso, sabe? Eu saio daqui, tipo, esvaziada, sabe? No bom sentido. Não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo. Então, alguém aqui acontece do mesmo jeito. Vamos chegar à reunião do clube da Luluzinha. Gente, esse capítulo é maravilhoso. Eu adoro essa história. Alguém? Eu posso começar a leitura e alguém termina, que eu vou ler só um pouquinho. Então tá bom. Tá bom. Geralmente a gente só começa ler só um pouquinho. Mentira, então, vamos lá. Aí lê até o final. Qualquer coisa eu posso ler depois, então, tá? Pronto, beleza. Então hoje vai ser eu e a Doris, a gente fica alternando. Eu vou fechar meu microfone aqui então, tá? Pode iniciar. Farejando os fatos. O resgate da intuição como intuição. A boneca no bolso.
Vasalisa, perdão. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma da velha lá que sabe, daquela que sabe, da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada afresco de história que possam encontrar. Às vezes, a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando, ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vassalha, é Vassalha ou Vasalha? Acho que é Vassalha, né? Vasalha. Acho que é. Vasalisa. 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 Acho que é isso. É a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ela se trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos da vida, morte e vida, de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. A história de Vasalisa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela às vezes é intitulada a boneca, às vezes Vassilissa, a sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo, que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem, Deus fêmea. Ela fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por tia Catê. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez, e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera, na sacristia da igreja. Dali de perto, sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa, e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, que como a própria Vasalisa usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Essas são minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda.
Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma, e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por dentre os sulcos, e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos, que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalisa, elas as atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalise tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita, seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram entre si uns ratos no monte de lixo à noite. Um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar, e então vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sou imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo, e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair à floresta dentro para encontrar a Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalisa inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estavam sob seus pés, deixando-o assustado. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe ao morrer lhe havia dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão, bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para este lado, ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando, e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada como uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava, com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu,
com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido, curvado para cima, e o seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele, adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou sua boneca. É essa a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu. É a casa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalisa aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa e o meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga, rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar. O que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, ronronou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga, de repente, se transformavam em brasas. E não, minha filha. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre. Deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas, e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho, e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal,
Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula no meio do estrume. Durma agora, disse a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes, e novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios de gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era um homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro, e ele é a minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer mais me fazer perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. E em vez disso, Vasalisa apenas respondeu. Não, vovó, como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção? Guinchou Baba Yaga. Bênção? Não precisamos bênção nenhuma aqui. Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar o seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leve esta caveira na vara até a sua casa. Isso, esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalisa percebeu que não devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas na estrada como a boneca lhe indicou o caminho. Era noite, e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira de uma vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela, a esta altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais. E que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegou cada vez mais perto de casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na direção dizendo que estava sem fogo, desde que ela havia saído, e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa.
No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Então, Doris, segue aí a leitura. Tá. Estão me escutando? Ah, tá. Sim. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas, devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Eles têm a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vasalisa é uma história da transmissão do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformam-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente. E se estiver encoberto, pode voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Desse modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Nesse conto, há 9 tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se concentram na aprendizagem dos hábitos elas se concentram na aprendizagem dos hábitos da mãe selvagem. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai onde amor, que examina todos os aspectos de sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser a quem chamamos de mulher que sabe, a mulher sim. No rito da Vênus selvagem, Baba Yaga, são essas seguintes etapas de ação. Primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. No início, a mãe está morrendo e deixa à filha um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio na vida da mulher são as seguintes. Aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a vida instintiva da pessoa. Boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, envolver a própria conscientização quanto ao perigo, as intrigas, a política, tornar-se alerta sozinha para seu proveito, deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa e a amada morre. Ela não está mais lá para afagar o cabelo de Vasalisa. Na vida de nós, como filhas, é a hora em que a boa mãe da psique, aquela que nos serviu de modo correto e adequado nos passados, transforma-se em uma mãe boa demais. Aquela que, em virtude dos seus valores de proteção, começa a nos impedir de agir a novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Deve definhar até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas. De novo modo. Sempre mantenhamos uma essência do seu carinho, essa transição natural nos deixa sós num mundo que não é maternal conosco. Mas espere aí, essa mãe boa demais não é só aquela que aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. Existe algo de mãe selvagem por baixo dessa criatura.
A mãe boa demais não pode, no entanto, cumprir plenamente esse papel, porque ela dos dentes. A mãe é abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros mundo psíquico do amor. Portanto, que essa mãe boa demais não consiga acompanhar a vida da menina a partir de certo ponto. Ela trata bem a sua filha. Ela abençoa a menina como a boneca, e isso, como descobrimos, é na realidade uma grande bênção. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho acolchoado à adolescência para a genética da adolescência. Para meninas, porém, o processo de desenvolver uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição, está apenas nessa época. E as mulheres com uma formação desse tipo vagueiam anos a fio, desejando profundamente a experiência completa da iniciação e se ajeitando da melhor maneira possível. Essa interrupção no processo iniciático da mulher ocorre por vários motivos, como, por exemplo, um excesso de problemas psicológicos no início da vida, quando não houve uma uniforme da mãe suficientemente boa nos primeiros anos de vida. A iniciação pode também ser suspensa ou ficar em não haver tensão suficiente dentro da psique. A mãe boa demais tem a resistência de uma espantosa erva daninha e sobrevive, agitando suas folhas e superprotegendo a filha, muito embora o texto diga: sai de cena pelo lado esquerdo agora. Numa situação dessas, as mulheres muitas vezes se sentem demais para seguir adiante e entrar na mata, oferecendo toda a resistência possível. Para elas, bem como para as mulheres adultas, a quem os rigores da própria vida isolam e distanciam sua vida profundamente intuitiva e cuja queixas muitas vezes é a de estarem extremamente cansadas de cuidar de si mesmas, existe uma cura eficaz e saiba. Uma retomada da investigação, da iniciação e da estabelecição profunda, independentemente da idade de uma mulher. E a profunda que sabe o que é bom para nós, o que precisamos em seguida, e chega a esse conhecimento com uma rapidez incrível, bastando que prestemos atenção ao que ela indique. A iniciação de Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer os valores e atitudes de dentro da psique que não mais sustentam. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas muito aceitos que tornam a vida segura demais, que superprotegem, que fazem a mulher andar com passinhos rápidos em vez de com longas passadas. A época durante a qual a mãe positiva da infância tem sua força reduzida e na qual suas atitudes também desaparecem, é sempre ocasião para um importante aprendizado. Embora haja um período nas nossas vidas no qual permanecemos acertadamente da mãe protetora, por exemplo, quando ainda somos crianças, quando de uma recuperação de uma doença ou de um trauma espiritual ou psicológico, ou ainda quando nossa vida corre perigo e o ficar quieta nos manterá a salvo. E embora mantenhamos um vasto estoque de sua ajuda para toda a vida, também chega a hora de mudar de mãe, por assim dizer. Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro de nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os de nos atingirem. Prejudica o desenvolvimento futuro. Embora eu não esteja de modo algum dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta ou torturante, quero dizer, sim, que ela deve fixar para si mesma alguma coisa na vida que ela se dispõe a alcançar e, portanto, assumir riscos para conseguir. E através desse processo que ela aguça através desse processo que ela aguça seus poderes intuitivos. Entre os lobos, quando a mãe loba amamentada, eles passam muito tempo na ociosidade, todos ficados uns sobre os outros, numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes. No entanto, a mãe loba, afinal, ensina os filhotes a caçar e procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam.
ela os empurra se eles não se dispõem a fazer o quê. E assim, com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior. Trocamos a protetora mãe interior, que era tão adequada a nós quando éramos pequenos, por outro tipo de mãe, a que vive ainda desenhada nos ermos psíquicos. A que é tanto acompanhante quanto mestra. Ela é uma mãe amorosa, porém energética e exigente. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais morra só porque chegou a hora. Embora demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona, é tão bom com ela, tão gostoso, para querer ir embora. Com frequência, ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar, a permanecer em segurança. Essas vozes dizem frases como as que se seguem. Ora, não diga isso. Você não pode fazer isso. Você sem dúvida não é filha, amiga, colega minha, se age assim. Tudo é perigoso lá fora. Quem sabe o que será se você insistir em sair desse ninho quente? Você só vai se humilhar, sabia? Ou ainda, a sugestão mais insidiosa. Finge que está se arriscando, mas em segredo fique aqui comigo. Todas essas são vozes da mãe boa demais, assustada e bastante desesperada dentro da psique. Ela não tem como agir de outro modo. Ela é o que é. No entanto, se nos fundirmos com a nossa boa mãe, nossa mãe demais, com o tempo, nossa vida e nossos talentos expressivos recuam para a sombra e nós definhamos em vez de nos fortalecermos. O que ocorre quando se reprime uma energia intensa sem permitir que ela tenha nenhuma vida? Como a panela de mingau mágico, nas mãos erradas, ela cresce, cresce e cresce até explodir, derramando tudo o que tinha de bom no chão. Portanto, capazes de ver que para que a psique intuitiva se fortaleça, a doce protetora precisa ceder seu lugar. Ou talvez, com maior fidelidade à realidade, nós acabemos nos descompulsas daquele colóquio agradável e aconchegante. Não por termos planejado que isso acontecesse, nem por estarmos inteiramente prontas. Ninguém jamais estará inteiramente pronto, mas porque há algo à nossa espera no início do bosque, e o nosso destino é ir a seu encontro. Guillaume Apollinaire escreveu: nós os conduzimos até a borda e pedimos que voassem. Eles não arredaram o pé. Voem, dissemos. Eles não se mexeram. Nós os empurramos para o abismo e eles voaram. É típico que as mulheres tenham medo de deixar morrer a vida confortável demais, segura demais. Às vezes a mulher se delicia com a proteção da mãe boa e por isso deseja continuar ad infinito. Ela precisa estar a sentir alguma ansiedade ocasional, ou então seria melhor que permanecesse no ninho. Pelo ocorrer que uma mulher tenha medo, pode ocorrer que uma mulher tenha medo de não ter segurança ou certeza, mesmo por um curto período de tempo. Ela representa desculpas em quantidade maior dos pelos de um cachorro. Ela só precisa mergulhar sem saber o que vem depois. É a única atitude que irá recuperar sua natureza intuitiva. Às vezes, a mulher está tão ligada, sendo a mãe boa demais de outros adultos, que eles se grudaram às suas tetas e não pretendem deixar que ela os abandone. Nesse caso, a mulher tem de afastar os acoices e continuar a si mesma. Como a psique sonhadora procura aquilo que o ego não quer ou não pode reconhecer, entre outras coisas, os sonhos da mulher durante uma luta dessas, serão compensatoriamente cheios de perseguições, bebidas, automóveis que não pegam, gravidezes interrompidas e outros símbolos de que a vida não prossegue. Nas suas entranhas, a mulher sabe que existe um toque de morte ao insistir em ser aquela pessoa boa demais por muito tempo.
Portanto, o primeiro passo consiste em deixar nossa dependência do refulgente arquétipo da mãe boa demais e sempre gentil da nossa psique. Largarmos a teta e estarmos aprendendo a caçar. A selvagem à espera para nos ensinar. Nesse meio tempo, a segunda tarefa consiste em depender da boneca enquanto aprendemos a sua utilização. Continua? Ou para? Vamos continuar a ler mais essa segunda tarefa? Pode ser? 3 páginas só. Posso continuar? Segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da má e detestável entra no mundo de Vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes as tarefas desse período. Aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva, descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática fará agir. Vasalisa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do ser, a madrasta e suas filhas, incorporar esses aspectos, criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixa eu só marcar aqui. Deixar acumular atenção entre quem se aprendeu a ser e quem se realmente é. Falhar no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça intuitivo. A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, às vezes os talentos da mulher também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, como veremos, pois quando ele irrompe, nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamos-nos mais fortes e mais sábias. Neste estágio da iniciação, a mulher vê-se acossada por exigências banais da sua psique, que a exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma decisão chocante que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, a de ser nós mesmas façam que nos isolemos de muitos outros e, entretanto, ceder aos desejos dos outros faça que isolemos de nós mesmos. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Vasalisa é privada de seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la, e por ser herdada por essa família. O que lhe diz respeito, ela é desnecessária. A família a odeia e tratam-na como a estranha, aquela que é indigna de confiança. Nos contos de fadas, o papel do estranho ou do produto é geralmente desempenhado por alguém que está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família de alma. Pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, de cada sociedade em particular no que diz respeito às mulheres. Essas camadas e injunções culturais, ou seja, do superego, não são vivenciadas pelas mulheres como se emanassem da psique do self e da alma, mas são a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é. As camadas com o superego podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. A família da madrasta de Vasalisa é um gânglio intrapsíquico que intercepta o nervo da vitalidade. Ela se apresenta em um coro de megeras irredutíveis que provocam a menina. Você não sabe fazer isso, você não é boa nisso, você não tem coragem necessária, você é tola, você é sem graça e vazia. Você não tem tempo, só é boa para as coisas simples. Só se permite que você faça esse
e nada mais. Desista enquanto ainda pode. Como Vasalisa ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso em sua vida. Para que ela reconquiste a sua vida, algo diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo que a intuição de Vasalisa a respeito do que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial e que o pai da psique também percebe o ambiente hostil. Ele é bom demais e não dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. É interessante observar que as filhas têm pais ingênuos, que com frequência levam muito mais tempo a dar. Nós também sofremos interceptação quando a madrasta que existe em nós ou em nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste em que nos concentremos nas nossas falhas, em vez de perceber a crueldade que dou, seja dentro da cultura. Mesmo assim, ver alguma coisa ou perceber tudo que possa estar oculto exige intuição bem como força para suportar o que se vê. Como Vasalisa, podemos tentar ser gentis quando devíamos ser espertas. Podemos ter sido ensinadas a pôr de lado o insight penetrante com o objetivo de não criar problemas. Contudo, a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que, se for ela mesma, estará se afastando dos outros, é exatamente a psíquica que é necessária para criar alma e promover mudanças. É assim que a madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vasalisa embora. Elas tramam em segredo. Entre na floresta, Vasalisa, vá até a Baba Yaga e você sobreviver, haha. E o que não acontecerá, então talvez nós a aceitemos de volta. Essa ideia é de importância crítica, porque muitas mulheres ficam enterradas no meio desse processo de iniciação, como que suspensas de uma argola pela cintura. Embora exista um predador natural na psique, aquele que diz morra, droga, por que você não desiste? Num estilo bastante automático, a cultura na qual a mulher vive e a família na qual foi criada podem exacerbosamente aquele aspecto natural e moderado que diz. Por exemplo, as mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo age assim. Elas acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas no Monte Everest para baixo, ou realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada e dispendiosa para tentar provar às suas famílias que têm valor. Agora vocês me aceitam? Não? Está bem, suspiro. Vejam só essa. É claro que os gânglios da família da madrasta nos pertencem. Não importa de que modo eles tenham chegado a nós. E é nossa função lidar com eles com energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar nosso valor de megeras enciumadas é em vão, como veremos, na realidade impede a iniciação. Vasalisa realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. Como o conflito entre o excesso de adaptação e a manutenção da idade, a pressão acumula-se para chegar a um fim adequado. A mulher dividida entre suas atitudes está no caminho certo, mas precisará dar os passos seguintes. Na história, a família da madrasta suga de tal maneira a força psíquica que, através de suas maquinações, o fogo se extingue. A essa altura, a mulher começa a perder seu norteamento psíquico. Ela pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta à luz.
E é esse exatamente branco que a mulher boa demais precisa levar para continuar sua introdução ao seu próprio poder. Poder-se-ia dizer que Vasalisa tem de ir ao encontro da grande megera selvagem, por causa de um bom susto. Temos de abandonar o coro de detratoras e mergulhar na floresta. Não existe meio que nos permita ir e ficar ao mesmo tempo. Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz, de orientação que diferencie ela o que é bom do que é. Ela não poderá crescer se ficar parada servindo de saco de para todos. Ela não poderá crescer. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Inversamente, e talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar de sua submissão. Ela é levada a abandonar o velho estilo de vida, entrar com os passos trêmulos numa nova vida, baseada em conhecimentos interiores mais antigos, sábios. Vamos deixar a leitura até aqui, né? Acho muito interessante como eu não consigo fazer trazer esses aspectos mais sombrios, né? Tipo o trio de megeras, como a gente demora assim um tempo para colocar eles dentro enxergar eles dentro de nós, né? Que a Vasalisa, assim, durante a história, a Vasalisa, a Mãe Sabida, a boneca, a Baba Yaga, até eu consigo, assim, sabe, identificar na minha psique. Agora, esses aspectos mais sombrios, tipo o trio de megeras, foi só ali quando ela começou a esmiuçar que eu comecei a notar, sabe? Eu acho bem interessante isso, tipo, o Barba Azul a mesma coisa, sabe? Eu demorei um tempo tive que pensar muito até, sabe, até trazer, até interiorizar esse arquétipo, sabe? Ele só vai dar um norteamento já agora no final, né? Porque você vê a história como um conto de fadas, né? Porque ali dá a impressão que ela fala da história de João e Maria, né? Quando a bonequinha ela vai dar comida para a boneca, eu achava que ela ia encontrar o caminho de volta, vendo a comidinha que ela tinha dado. Mas aí é como a Isa fala, depois do detalhamento, e no final é que a gente vai fazendo a identificação da história com essa mulher, né? Com a psique da mulher. Essa da sempre boazinha, né? Eu até grifei aqui quando elas falam aqui que ela não poderá crescer se ficar parada, servindo de saco de pancada para todos, né? As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. E muitas vezes eu me vi muito parecida aqui, né? Que a gente, quando você se anula como pessoa, que você não fala das suas emoções, dos seus sentimentos, isso é uma maneira de não deixar que essa luz brilhe. Né? Eu achei. Pronto, como aqui no outro parágrafo que a gente estava falando, viu, Érica? Sobre a gente arrumar as coisas e ir embora hoje, né? Que ela diz assim, ou seja, há de que nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros, e entretanto ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. Eu achei isso que resumiu isso de ontem, né, que eu falei de ontem para hoje. Gente, vocês não tiveram a sensação de ir embora, sabe, de pegar as coisas, de que está cansada, né? Já hoje eu conversei com uma amiga e eu disse assim, que a sensação que se tem é que as nossas forças se exauriram, sumiram. E aí você está ali parado esperando que algo aconteça.
Eu achei isso bem parecido com essa leitura, né? Eu já marquei várias partes aqui, mas tem uma que chamou mais a minha atenção, essa que fala aqui, né, da gente fixar para si mesma alguma coisa na vida que ela se dispõe a alcançar. Portanto, assumir riscos para conseguir. É através desse processo que ela aguça seus poderes intuitivos. Tipo, isso é muito forte, né? De sair da zona de conforto, de se movimentar, né? Levantar a poeira para frente. Isso, Eu é. acho que a gente Encontrar um propósito e trabalhar é. para alcançar, né? Que eu estava conversando isso hoje com uma amiga minha, sobre isso, do quanto a gente ainda, querendo ou não, é criado numa sociedade que é muito machista, né? Que a gente até já chegou a comentar sobre isso, e essa questão da gente tá o tempo inteiro, senta direito, menina. Menina, mulher não faz isso. É um negócio assim tão incutido, às vezes é repetido pelas mães, mas porque não tiveram esse conhecimento, né? Por isso que é importante se buscar o conhecimento, porque o conhecimento ele liberta de tal maneira que você repensa, nossa, você fala assim, meu Deus, né? Então, assim, quando você se alinha com o seu propósito, com as suas vontades, tirando todos aqueles nãos que te falaram, né, que te incapacitaram, porque falaram, não, isso não é coisa de mulher, não segue por esse caminho, não faça isso, e você vai se distanciando do seu eu, de quem você é, da mulher selvagem, porque você se distancia dela, você vai ficando cada vez mais infeliz, pagando, né? Ela Isso, vai... ela fala assim, né? E é interessante porque geralmente é nesse processo que vem aquele movimento. Peraí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de um rumo na minha vida. Mas peraí, aí você tem que se conhecer, né? Aí você vem para esse processo, que aí até então era todo mundo te conduzindo, o pai, né? A mãe igualzinha demais, o pai, a família, né? As pessoas em volta. E aí você se vê só, porque ninguém vai tirar essa dor de você. Essa luz apaga, ninguém vai acender ela, é você que tem que acender. Somos nós mesmas. Porque somos nós que temos a nossa mulher selvagem, né? Que é a nossa intuição que fala pra gente o que é melhor, né? E que cuida da gente. A gente se cuida, né? Então, nossa, é muito profundo esse. Achei muito legal. Nesse caso que você está falando, a gente se prende nesse arquétipo da mãe boazinha demais, né? Dela desesperada, né? Então a gente se vê, como você falou, não só a mãe, mas o pai, a sociedade de forma geral, né? Que vem com aquelas perguntas, não diga isso, fique aqui é melhor. Mesmo que tá, né, privando a gente de alguma forma, não quer deixar a gente prosseguir, né? Achei isso aqui muito louco. Isso aqui, eu não consegui fazer essa alusão da mãe, de deixar morrer essa mãe boa demais, né, durante a história. Só na hora que a gente começa a destrinchar mesmo, né? Eu achei muito, muito fera esse. E aí, quantas megeras a gente tem na nossa psique, né? Que põe a gente para baixo e a gente vai sendo a boazinha demais também, né? Para evitar confusão, aí você acaba achando que está sendo uma heroína, né? Eu vejo isso e me diz, não, deixa isso para lá. Para que eu vou falar? Deixa. Aí ele fala, Não me estressar com isso. E a gente vai bloqueando, né, o nosso chakra laríngeo aqui, porque a gente não expressa. Eu a gente sentia vai deixando. Porque eu fazia isso, eu queria ser a boazinha demais, atender as expectativas demais. Era muito. Tinha hora que eu sentia um mal-estar tão grande, parecia que eu tinha engolido uma porta, ela estava parada na minha garganta. Porque eu sou muito oral. Eu gosto de falar, de me expressar, mas eu fui tão. Não faça isso, não faça isso. Que. Aí chega uma hora que explode, né? Aí você vomita tudo que tá guardado, aí às vezes, né? Tudo que dos tava. Dois um, né? Dos dois um. Ou você vomita tudo, ou aquilo vai que afoga. absorver. Então, antes Isso, então. que seja vomitado, né? É importante, né? Mas nem sempre a gente deixa sair isso da maneira correta, né? Às vezes a gente explode numa situação que não era saudável. Quando ela fala bem aqui, que ela diz, você não sabe fazer isso,
você não é boa nisso, você não tem coragem necessária, você é tola, sem graça, vazia, você não tem tempo. Tudo isso daí, se a gente não tiver um meio de reconhecer isso, quando a gente quer ser, termina se anulando, né? Termina não se encontrando, de querer, como a Érica falou agora, de querer ser boazinha demais, e a gente deixa porque os outros venham maltratando, venham passando por cima, e a gente vai empurrando, né? Como a Doris falou agora aí sobre foi a Doris ou foi a Érica, sobre o chakra laríngeo, ele termina, quando não coloca para fora, aquilo dali vai surgir lá na frente com algum bloqueio, com alguma coisa. Quando esse sintoma ele vem, que eu não coloco para fora, ele vai psicossomatizar na minha mente e depois vem para o meu corpo. E aí é onde começa a gerar a doença. Exatamente. E é Sim. bem isso aí, as ansiedades também, né? As primeiras coisas que a gente sente, é um nó na garganta, a gente sente uma pressão no peito, né? Então é muito isso da gente se anular. E às vezes a gente faz isso, não é nem com a intenção também de ser a boazinha demais. Não sei se vocês já fizeram isso, mas assim, por preguiça, vamos dizer assim. Ah, aquela pessoa é tão cabeça dura, eu não vou... Por que eu vou gastar minha energia discutindo? Deixa, né? A gente só balança a cabeça, né? E aí, então, isso aí também entra nesse aspecto, né? A gente se anula por preguiça, para não gerar um conflito. Às vezes não é nem para agradar, é só porque, deixa pra lá. Né? Zona de conforto, né? E ele fala que... Exatamente, a gente fica na nossa zona de conforto porque aí é mais tranquilo, né? Gastar energia para quê? Né? Então isso aí também afeta. E ele fala bem disso, que a gente recua os talentos, que a gente não se fortalece, a gente perde energia. Então, é um desgaste muito grande, né? Então, assim, toda a energia que você podia estar usando ao teu favor, você está perdendo. Porque você vai se enfraquecendo, você não é quem você é mesmo, né? Você está sempre ali, né, se anulando. E a energia vai ser... E a energia vai ser utilizada. Para positivo ou para negativo, você vai usar a energia. Né? Uma das coisas que eu tenho visto, assim, né, nesses últimos tempos, é que às vezes a gente fica nesse comodismo de não querer falar as coisas, né, de não se expressar, com essas desculpinhas, né? Mas aí a gente perde uma oportunidade também de sair dessa zona, de talvez ter uma troca bacana com outra pessoa, né? Então é um processo também de contribuição social entre os seus, né? De troca de pontos de vista, né? Que às vezes a gente ignora isso, né? A gente só fica pensando nessa economia de energia, mas a gente perde uma grande oportunidade de aprendizado, né? E aprender a se posicionar, né? Aprender a se posicionar não para gerar conflito, mas para que um debate, né? Que vai vencer um lado ou outro, mas que é importante as duas opiniões. Desperta coisas. Opa, eu não tinha pensado dessa maneira. Não existe um jeito mais certo, né? É assim, cada um tem a sua verdade. É um aprendizado muito grande mesmo. Né? E a gente também pode mudar, né, Doris? Às vezes a nossa verdade está equivocada e a gente fica tão aqui naquela zona de conforto e não se abre também para uma nova possibilidade, né? Então é muito incrível esses processos de botar para fora. Da gente se sentir seguro, se respeitar um ao outro, né? Então, às vezes, a gente não prepara esse ambiente seguro e fica com... Eu percebo muito isso. Eu vejo que essa diversidade, essas diferenças, né? Colocar em situações de quais a gente está acostumada a viver, né? E aí a gente começa
percepção diferente e as nossas verdades vão mudando, né? A gente vai crescendo com elas, porque é muito relativo. Até que essas verdades, pegando a deixa aí da Doris, então, quando começa a história de Vasalisa, né, que diz que sempre a história começa com era uma vez, né? Então, eu acho que a gente deve começar a história agora sim. Que ela começa era uma vez e não era uma vez. Então, eu acho que a gente deve começar a história dizendo que é dessa vez. Né? Então, usar esse início, é dessa vez. Né? Então, e criar ali, mudar a história, fazer as suas mudanças, fazer fazer o corte daquilo que não serve mais, daquilo, o que é que eu estou levando, isso aqui está me levando para qual caminho, o que é que eu vou aprender com isso, o que é que isso aqui vai me levar desse momento agora para frente. Né? Fazer as arestas, né, daquilo que já não nos cabe mais. Né? Então, não é mais era uma vez, agora é dessa vez. Outra coisa que eu acho bem interessante é quando ela começa a falar ali das irmãs, né? Não sei porquê, mas as irmãs mexeram comigo ali, o trio de Megeras, sabe? Que ela fala que o quão importante é a gente reconhecer esse aspecto das Megeras, porque por mais, assim, por mais negativos que eles sejam, eles têm lá o seu lado instigador, né? Foram elas que instigaram a Vasalisa a sair em busca do fogo, né? A encontrar a Baba Yaga, a completar as tarefas, enfim, a ser iniciada, né? Então, esses aspectos, assim, sempre vêm para mim com... Sim, eu não sei, eu tenho... É a mesma questão ali do Barba Azul, sabe? Ele é mau, ele é ruim, a gente sabe que só que ele existe por algum motivo muito importante. Que sem ele, sem esses aspectos, né, negativos, a gente não vai para frente, né? Esses aspectos sempre vêm assim para mim com bastante força. Primeiro, como eu falei, eu não consigo identificar, mas depois que eu identifico, eu vejo o quanto que eles são importantes, sabe? Porque eles são provocativos, são eles que parece que acionam a coisa, sabe? Empurram, fazem a gente ter aquele estalo, sabe? Acordar e ir em busca da brasa, né? Eu acho bem interessante, assim, a gente prestar atenção nesses aspectos, assim, negativos das histórias, né? Que a gente tende a colocar o vilão sempre de escanteio, né? Mas sem o vilão não tem o herói, né? E é interessante porque as minhas megeras me acompanham há muito tempo e é interessante que tudo isso tem sido esclarecedor porque eu achava que não tinha função na minha vida, né? Que era só eu iniciando o tempo inteiro, falando que eu não tinha lugar no mundo, quanto eu era inadequada e para que eu existia, né? Já que eu não tinha função no mundo. Né? E é interessante porque eu acho que, né, pela história, através de tudo isso, que eu continuei na minha busca, porque eu não parei, né? Eu não fiquei engessada lá, entendeu? Não, eu fui à busca, por mais que me causasse sofrimento e dúvida, insegurança, eu fui. Foi o que te impulsionou, né? É isso que eu acho tão interessante, sabe? Que às vezes, como eu falei, a gente coloca essas coisinhas ali, né? Essas sombras todas no cantinho, tranca a portinha e deixa elas lá. Só que não adianta. Ela sai pelo buraco da fechadura, né? As minhas sombras sempre foram indisciplinadas dentro de mim. Inclusive, eu achava que era um problema meu. É interessante ver dessa perspectiva que não, foram eles me incentivaram a continuar na minha busca. Opa, peraí, não é assim, eu quero mais e mais e mais. É muito legal ver essa perspectiva. E convida a gente a olhar para as sombras com mais afeto, né? Com mais carinho e respeito, né? Porque, como vocês estão falando, a gente só ignora. É uma coisa que eu não quero ver, até também por essa ideia romantizada que a gente tem de tudo, né? De ter que ser sempre boazinha, bonitinha e comportada. E elas vêm ali para instigar isso, para essa donzela acordar, né?
e virar mulher mesmo, né? Começar a crescer e progredir. É muito lindo isso, vendo desse lado também, até meio romantizado, né? Olhando para as sombras. Que A a Érica toda gente é muito romântica. dura, né? Eu não sei vocês, mas assim, às vezes a gente fica num ciclo vicioso só dessa megera que só perturba. E aí a gente fica naquele lá, a gente não sai desse limiar nem para expulsar ela ou para falar, peraí, né? Se colocar no seu trono de poder, ou sei lá, né? Você vai alimentando ali, e às vezes você não tem uma válvula, ela parece que não é o suficiente, né? Então, é importante a gente analisar também quando ela tá ali falando, e a gente só deixa ela falar e a nossa autoestima vai, né? É quando o Fala comodismo, abaixo. né? A gente se acomoda e deixa ela vir à tona, né? E vai deixando. É, como se ela dominasse a vida, né? Ela que fosse a protagonista, né? Outro ponto aqui que eu achei bem interessante foi quando a Baba Yaga chega para ela, né, e diz assim, e o que a faz pensar que eu lhe daria a chama? E ela responde, porque eu estou pedindo. Eu vejo assim que muitas vezes a gente essa maneira assim de você impor a você mesma, porque eu estou pedindo. É isso que eu quero, né? Não é tem que uma ficar forma justificando, né? Isso, porque eu estou pedindo, eu quero. Basta querer, né? Eu sempre maneira de justificar, igual você falou, né, Deli, que você ia ter que trocar a data. Ai, desculpa, gente, eu sempre fui dessas. Nossa, gente, desculpa, porque eu fiz isso. E hoje eu falo assim, mas desculpa por quê, né, gente? Não é uma... Eu acho que esse lema a gente tem que levar, tipo, pra vida, gente. Sério mesmo, eu tô tentando colocar isso na minha vida, assim, diariamente, sabe? E pedir menos desculpas, sabe? Tanto pela questão da, assim, de como a gente está falando de se pôr para baixo, sabe? Se diminuir, tanto pela questão da autorresponsabilidade, tipo, tá? Aconteceu alguma coisa, vai lá e resolve, tá tudo bem. Não precisa ficar se desculpando. Eu acho que a desculpa meio que poda a gente, né? Então, pra quê? Não... Eu acho que não. A gente coloca muito espaço na nossa vida para desculpa, né? A gente perde muito tempo pedindo desculpa. A gente pode substituir, né, a desculpa pelo atraso, sei lá, pela gratidão pela paciência, né? Então a gente até já muda isso, né? Mudar. E aí é muito interessante a gente. Eu fui ver algumas frasezinhas assim sobre trabalho, porque a gente tem que cumprir prazos, né? E aí é uma coisa que eu comecei a pensar, assim, raciocinar de forma profissional, mas que ela traz para a vida, né? Porque a gente sempre, desculpa por isso e aquilo outro, aí sempre vem com um mimizinho, né? Uma desculpinha para uma justificativazinha. E aí quando a gente inverte é tipo uma polaridade diferente, né? Aí às vezes a gente até traz essa autorresponsabilidade para esses mimizinhos que a gente vai levando para a vida. E termina voltando a ser a mãe boazinha, né? Como ela fala aqui no começo. Né? Essas desculpas, como a Érica estava colocando ali, volta a ser aquela... Já passo aqui, quem lembra aí dessa parte? Da mãe boazinha, que tudo é boazinha, que é calminha, que faz sempre tudo bonitinho, que é organizada, né? Que a gente que tem toda aquela parte... Acho que é na primeira tarefa. Na primeira tarefa. Quando ela fala dessa mãe boazinha, né? Então ela se encaixa nisso aí que a Érica começou a falar, que a Érica falou agora aí. E, gente, engraçado é que essa leitura toda ela é trazendo à tona a intuição. Tanto que o tema é o resgate da intuição como iniciação. Vocês pegaram ali qual que é o que é a intuição? Vocês fizeram essa ligação aí? Bem a bonequinha, né? A bonequinha é a intuição. A bonequinha. Ela pede, né? Ela pergunta para que é a intuição. Eu tô doida para saber. Isso. Eu tô doida para saber por que a intuição mandou ela sair lá, que eu achei tão divertido começar a conversar com a Baba Yaga que eu queria ficar lá.
Eu O também. que a intuição quer dizer pra gente sair dali, né? Que eu queria ficar lá, não queria voltar pra casa, não. É o momento certo. Não, né? eu fugindo aí, eu tentei imaginar a Baba Yaga voando lá, gente. Peraí, Eu também. eu tentei. Ó, Eu tentei imaginar esse caldeirão. Eu vi ela toda, gente. Eu vi toda, a casa, tudo. Minha imaginação é muito fértil. Vocês já assistiram a Viagem de Chihiro? Não. Viagem de É uma animação tão linda. Do É da estúdio. menininha, Os A pais menininha dela que são transformados em porcos. E aí ela é transportada para um mundo totalmente surreal. que eu já vi. E aí tem uma senhorinha lá que quando fala em Baba Yaga, eu já imagino ela. Ela é muito característica. Não, eu vou eu mandar lá assisti. no grupo pra gente assistir uns filminhos, que eu sou dessas. Que gosto muito de animação. Então, tu vai gostar de um conto de uma menininha que nasce de um bambuzal. Ai, eu assisti! Ela já zerou. É lindinho, A princesa, né? eu esqueci o nome Isso, dela. é uma princesa. Princesa alguma coisa. E o pai sempre ali, né, com aquele cuidadinho, levando ela. Porque isso que eu recebia para ela viver assim e querendo transformar um palácio. Porque ela é uma princesa, né? E não é nada disso que ela estava afim. Ela quer curtir com os amigos, quer brincar. E o pai inventando moda. Agora eu acho que eu não assisti o fim dele. Eu não finalizei. Coloquem lá no grupo, que agora fiquei curiosa. É muito bonitinha a história. Muito bonitinha. Eu também adoro assistir os desenhos da Barbie. Adoro, acho lindinho as bonequinhas lá. Gente, que gostoso. Ou seja, essa vasalisa é o quê? É resgatar a intuição, não procrastinar tanto, né? Que é quando ela se torna boazinha demais. Tem muita coisa aqui, viu? É um texto que fazer agora como um professor, dar um workshop. Um professor. Tudo ele quer transformar num workshop. Acho que envolve muito essa questão, né? De autoconhecimento, de ação, de autocuidado, né? Acho que basicamente isso, para que a gente conheça, para que a gente saiba para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar e se movimentar em direção disso e assumir os riscos. E sempre trazer a intuição, porque a bonequinha ela representa a intuição, né? Quando ela vai no caminho, vou para a direita, para a esquerda. Mas aí é o que eu faço, a intuição ativa a partir do momento que ela age, né? A partir do momento que tem ação, que tem movimento e, né, que você sai da zona de conforto. É verdade, eu não tinha feito essa ponte, Doris, que enquanto ela estava lá com o trio de megeras na casa, servindo de criada, a bonequinha não tinha se manifestado ainda, né? Realmente. É verdade. Então, é o movimento, é a ação, é você se tirar do conforto para tentar em direção a alguma coisa. Que incrível que é, né? Essa questão do mito. Olha só, né? O que ele traz ali contando uma historinha. Como é que pode, né? Muito legal. Outra coisa que eu acho interessante, que ela até acho que vai tratar, se eu não me engano, ela trata aqui mais pra frente, ali, esmiuçando as outras tarefas, é que na hora ali de separar o estrume da semente de papoula, que não foi ela que fez o serviço, né? Foi a bonequinha. Então, ou seja, tem coisas, tem trabalhos que fica a cargo da intuição, né? Não precisa pensar tanto, racionalizar tanto. Deixa que a intuição se encarrega disso, né? É confiar, né? Isso. Quando começa a fazer o caminho, né? O caminho vai surgindo, vai se apresentando, né? Conforme você vai caminhando, ele vai se apresentando. Nossa, é bem isso mesmo, viu? Mas tem uma frase que diz que o caminho
O caminho para o caminhante se faz ao caminhar. Tem uma frase bem interessante sobre isso. Eu vou buscar e coloco lá no Adoro essas metáforas. Adoro. Amo essas frases. Às vezes eu fico viajando, assim, que é muito louco a gente parar para aflorar essa intuição, né? A gente vive num mundo tão racional que tudo tem que ser muito explicado, né? E às vezes você fala, eu achei melhor fazer assim, mas sim, você achou da onde? De onde veio isso, né? E às vezes a gente é questionado assim, por que desse jeito? Como que isso chegou, né? E a resposta tá tudo dentro de nós, né? Cada um tem as suas respostas, se a gente parar para olhar, né? E aí às vezes eu fico viajando nesse lance assim, que a gente é tudo racional e aí vamos estudar, vamos meditar, vamos fazer uma dança, queimar em volta da fogueira pra gente reconectar com as coisas, né? Então... também, né? Bem aqui nesse capítulo aqui, na primeira tarefa ainda, ele fala assim, ó, no processo natural do amadurecimento, que é isso aí que a Érica está falando, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Deve definhar até que nos descubramos sós, para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Gente, eu vou falar que eu fiquei meio depressiva nessa parte, porque eu me vi essa mãe super protetora, sério, porque aí eu fiquei assim, nossa, às vezes a gente quer privar tanto os nossos filhos do que a gente sofreu, que a gente quer botar numa bolha, e aí achando, né, linda, fina aqui, que estou fazendo bem pro meu filho, eu estou privando ele de passar por essa situação. Mas, na verdade, a gente está justamente fazendo o contrário, né? Você não, é muito perigoso, você não dá conta, né? Como se a gente estivesse desacreditando nas potencialidades do nosso filho, né? Então, foi, assim, um tapa na cara, assim, bem dado. É aquela questão, né, Érica, que a gente estava conversando quanto à tarefa da oficina, né? A Érica está fazendo oficina e a tarefinha da oficina foi essa, de escrever uma carta aos pais, né? Uma carta ao pai, outra para a mãe. E nessa questão aí a gente conversou, né? Como que às vezes a gente tem uma ideia tão fantasiosa dos nossos pais, mas eu acho que quando eu não sou mãe ainda, mas eu vejo isso nos discursos das pessoas, que quando as pessoas se tornam mães ou se tornam pais, elas começam a perdoar os pais delas. Porque às vezes eles só estavam fazendo isso, eles só estavam protegendo, eles só estavam se cuidando, né? A fichinha cai, né, Doris? A fichinha cai. Gente, e aí eu já tinha ouvido falar isso, uma frase da minha mãe, você vai entender quando você for mãe. Eu não vai entender nada, né? Isso daqui é um absurdo. E faz total sentido. Aí agora a gente se sente meio idiota, sabe? É o famoso pagar a comportamento língua, mimado. Eu senti isso muito na pele, gente, assim, eu percebo, mas eu acho bom tudo isso, todo esse processo, porque, assim, quer dizer que a vida é feita de ciclos mesmo, a gente está em constante aprendizado, a gente não é dono da razão, a gente tem as nossas verdades que nos cabe a esse momento. As situações vão acontecer e a gente vai ganhando um repertório maior de experiência, de conteúdo e de informação, a gente vê de uma forma diferente. Nossa, quantas e quantas vezes eu já não julguei meu pai e minha mãe em diversos momentos, e hoje meu Deus, ai, papai, mamãe, desculpa, porque eles estavam dando o melhor deles naquele momento, assim como eu dou o meu melhor, e ainda assim eu vejo, nossa, não é o suficiente, eu preciso buscar mais informação, eu preciso me inteirar mais a respeito de qual é a melhor forma de educar meus filhos, porque o amor por si só não é o suficiente. Você precisa buscar informação, você precisa de ajuda, você precisa escutar quem passou por experiências parecidas. Porque a gente não é dono da verdade. A gente entra em outro lance, né, Doris? De continuar reproduzindo exatamente como foi, né? Então, acho que um lance é esse, a gente buscar quebrar essa corrente da reprodução e fazer essa transformação, né? Mas então, muito isso, a maternidade é processo de cura
de Aham. cura para as nossas feridas, para os entendimentos com os nossos pais, né? Eu não estou aqui para curar o meu pai, né? Para curar minha mãe, estou aqui para curar a mim através deles, né? E também Para dos liberar essa nossos filhos. história, né? Liberar os nossos antepassados, é honrar e agradecer as histórias dos nossos antepassados, porque eles fizeram o melhor deles e graças ao que eles fizeram, independente de ter sido bom ou ruim, é por isso que a gente está aqui, né? Dentro, né? Vivendo todas as possibilidades e conseguindo assumir a direção das nossas próprias vidas, né? Porque mesmo que todo pai, toda mãe quer o melhor para os filhos, né? Então, é uma possibilidade incrível de poder. E muitas vezes era o que eles tinham ali naquele momento, com o conhecimento que eles tinham. Né? Até mesmo a gente, como a Érica falou, a gente está sempre vive em movimento, porque a cada etapa a gente tem um conhecimento novo. Então, não dá para ficar com o mesmo pensamento sempre. Né? E nem se julgar, né? Pelo passado, com a bagagem que a gente tem hoje. Porque naquele momento, aquele era nosso melhor. Então, é injusto hoje, com tudo que a gente já passou, a gente querer olhar para trás para falar, nossa, mas... eu faço isso direto, tá? Eu tô falando isso, mas eu faço isso comigo. Mas se eu tivesse lá 10 anos atrás, eu ia me bater, eu teria feito isso. Mas lógico, hoje eu bagagem, gente. Eu percorri um longo caminho, né? São 10 anos. E valorizar esse caminho, porque muitas vezes a gente termina denegrindo tudo aquilo que a gente... são as megeras, né? A gente aceita mais o que as megeras fizeram do que propriamente o que aconteceu lá para que hoje você seja quem você é. Foi preciso a megera entrar, foi preciso você... tudo tem um processo e cada etapa, boa ou ruim, ela serviu, é como um degrau, serviu para que a gente possa cada vez mais. E Jung, ele fala bem aqui assim, ó. Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique, né? Podemos ter confiança de tudo que foi perdido na psique lá atrás. Portanto, esses repositórios da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente. E tudo que estiver encoberto poderá vir a ser exposto. Que ele traz todo esse... toda essa bagagem de tudo que a gente vem fazendo, de tudo que a gente vem criando. Né? E o que eu acho mais engraçado é que você começa a ler, agora trazendo aqui para a leitura do livro, a gente começa a ler e diz, cara, eu não estou entendendo nada. O que essa leitura está querendo dizer? Eu não sei de nada, eu estou lendo aqui, nada faz sentido. Conta uma história, depois volta para a intuição, depois fala de uma boneca, e aí você termina a leitura e olha que a gente está na terceira tarefa, né? Aliás, na segunda, ainda falta a terceira. E você olha, o que essa leitura quis trazer hoje aqui? E você viu a riqueza de conhecimento que nós tivemos agora aqui? Então, Pode terminar, desculpa. Não, pode completar. Porque me veio aqui na cabeça 2 mantras que eu fiz para mim mesma, para eu ficar repetindo sempre que eu lembrar, porque eu já tenho mantras para ler durante o dia, porque eu tenho uma de anotação, de gratidão, de coisas positivas. Então, que eu acho que eu posso ler aqui esses 2, tá? Que um é sobre amor próprio. O dia que comecei a me amar de verdade, tornei mais leve e mais feliz. Compreendi que tudo é questão de perspectiva e movimento. Porque vem muito essa questão da intuição. Quando a gente começa a se amar, se conhecer de fato, você percebe isso, né? A intuição vai se fortalecendo. E aí eu fiz esse mantra. Pode falar. E não se cobrar tanto, né? Se cobrar tanto. Aí eu fiz isso, porque eu me senti por tanto tempo ainda tem mais, tá, gente? Vou terminar aqui, ó. Eu amo ser quem eu sou. Eu amo a minha intensidade. Eu amo a minha autenticidade. Eu amo as minhas obras. E eu amo poder me amar e me aceitar. Eu amo me sentir diferente de todas as pessoas ao meu redor. Porque eu sou o que eu sou e se eu estou aqui é porque eu mereço. Me resume bastante. E teve um outro que eu fiz ser mulher. Não, peraí, o outro é sobre mulher também? Não, é sobre amor próprio.
É sobre ser mulher. Eu sou mulher, eu sou poderosa, eu sou feminina, eu sou corajosa e sou guerreira. Eu me aceito do jeito que eu sou. Meu corpo é meu templo sagrado. Eu estou no comando da minha vida. Cada imperfeição do meu corpo é uma perfeição aos olhos de Deus. Eu honro meu corpo, gratidão. Eu honro a minha história, gratidão. Eu honro e agradeço aos meus amados. Eu deixo com eles e fico com o que é meu. Eu sou consciente da minha feliz realidade e escolho me libertar de tudo e todos que me fazem mal e de toda energia negativa e destrutiva. Eu escolho estar em harmonia e crítica do universo. Eu escolho evoluir. Eu escolho deixar de lado o ego e o orgulho para assim ascender na escala evolutiva. Eu escrevi para mim isso. Você tem que colocar lá no grupo, tá? Isso aí, que é muito bonito. Eu coloco. Isso é um empoderamento onde todas nós podemos usar naqueles momentos em que a gente está lá para baixo, em que a gente, né, quando a lua está... dia. É inspirador, né? A Doris chega assim com essa energia super... isso é inspirador, né? Há um tempo atrás, eu ia ver a Doris assim, Doris, fica ali. Né? Quando a gente está muito ferida, já vê uma pessoa brilhando, a gente... né? E hoje a gente já consegue perceber isso assim como uma inspiração. Nossa, isso é lindo, é muito rico. Né? E a gente se vê ali dentro também, né? Então a gente também tem esse mesmo potencial de se brilhar, reconhecer, né? se reconhecer no outro, né? E eu super nossa. Eu já vivi isso também, de ver outras mulheres se colocando a cara no sol, e eu falava, nossa, aquilo me incomodava. E eu percebia, peraí, mas é porque você também tem potencial, e nunca eu quis ser a outra pessoa. Eu sabia dentro de mim que eu tinha um potencial muito grande, mas por diversos motivos eu achava que eu não tinha direito de colocar o meu rosto no sol, brilhar também. E hoje eu vejo, não, todo mundo tem o seu direito de brilhar, e a gente só transborda daquilo que a gente está cheio. Né? Então, por que não mostrar o meu lado bom para as pessoas, né? São conquistas, e foi por muito sofrimento, muita coisa acontecendo, né? Que vem como é que fala? De fundo do poço. E aí você enxerga a luz e vai. E te trazendo mais conteúdo, vai te trazendo repertório, vai te trazendo força. E compartilhar isso é muito lindo, porque cada uma de vocês que está falando, às vezes eu estou só anotando o que vocês falam aqui, tipo, para eu começar a refletir sobre as coisas, porque vai despertando, é muito positivo, é muito legal, assim, a gente vira uma família. É verdade. É muita energia, viu? Isso, e dentro disso eu acho bem legal, tipo, quando a gente começa a perceber a forma de expressão de cada um, porque por mais que tenha ali, tipo, o mesmo meio, por exemplo, a oratória, né, ou a escrita, são ferramentas, né, para todos, mas cada um trabalha com aquilo de alguma forma, então, por mais que a ferramenta meio que seja a mesma, vai ser diferente, as expressões vão mudar, né? Eu acho que é isso que tanto incomoda às vezes a gente, que às vezes a gente não vê uma expressão, né? Alguém se expressar e estranha, né? Porque não é a minha forma de expressão. Mas não é porque não é a minha forma de expressão que deixa de ser válido ou deixa de ser bonito, né? Eu aprendi muito isso compartilhando as minhas coisas, porque eu via outras mulheres trazendo, né, os seus saberes de outras formas que eu não, sabe, eu estranhava mesmo. Mas, de repente, aquilo começa a te parecer menos estranho, sabe? Porque você começa a enxergar, né, a beleza na expressão do outro. Eu acho que isso é muito bonito. Eu tô adorando, sabe, fazer essa partilha, essa troca com vocês, sabe? Esse ano, assim, tá sendo um ano de abertura mesmo, sabe, pra mim. Porque eu tava ali todo no meu casulinho, sabe, de fazer 4 anos, só eu, e tá sendo incrível, gente. Então, eu agradeço. Eu acho que quando a gente se abre assim para isso, para essas experiências igual a tá vivendo aqui,
a gente está se realizando também com a outra se realizando, com a outra se manifestando. Toda essa diversidade que cada uma traz do seu jeito único, exclusivo, personalíssimo, é engrandecedor, você vê o quanto a gente está conectada, né? Porque poder desabafar, poder falar, poder se sentir aceita, gente, isso não tem preço, não. E o maravilhoso. E o melhor é sem medir palavras. Você trazer à tona, sem ficar se cuidando, né? Sem ficar pisando em ovos. Sem se preocupar nas desculpas, né? Isso. Eu tenho amizades que são aquelas amizades que vêm de tempo de escola, né? Que foi a vida, sabe, que a vida traz, mas que cada uma segue um caminho, mas que ainda assim você tem a convivência. Eu não posso falar sobre tudo que eu tô aprendendo, porque eu sei que se eu jogar demais, a pessoa até assusta, sabe? Não tá preparado, ela ainda não chegou, então eu tenho que ponderar o que eu vou falar. Então, chegar dentro de um espaço que está aberto para receber o que eu tenho até agora, que eu aprendi até agora, que eu já, né? É muito maravilhoso. Não tenho que ficar, ai meu Deus, será que eu, ai meu Deus. Se cuidando, né? Eu tava analisando até isso aí que você tava falando. Antes de você falar isso, eu estava analisando que é assim. O que eu vi aqui é que tem uma escada e quando alguma sobe um nível, ela não vai seguir enquanto não puxa as outras, entendeu? A imagem que me veio foi essa, não, eu só posso ir para outra quando todas estiverem aqui. Então, vamos lá puxar, né? Puxar para que haja esse, onde a sororidade, né, esteja ali presente. Eu só consigo se eu trouxer todo mundo, né? Me dando a mão, puxando. E o raciocínio de vocês, né, as conclusões de vocês também cabe pra gente também. Então, às vezes, o que eu não tô conseguindo pensar do livro, daí vocês vão e falam alguma coisa, eu falei, nossa, é verdade, deixa eu anotar isso aqui também, porque, assim, o que uma não vê, a outra vê, e daí cabe pra todo mundo, sabe? Porque essa é a individualidade de cada uma permite isso, que dentro de cada pensamento vai se complementando outros pensamentos, e é o que a Marisa falou. A gente vai construindo junto, né? Vai tecendo a teia, né? É um tecido de pensamentos, de aprendizados que a gente vai agregando uma a outra. A gente vai espalhando isso para outros lugares. Isso vai sendo externalizado porque, como eu sou muito oral, e agora eu tô fui me sentindo nos primeiros dias, eu fiquei mais caladinha, né? Tipo, para sentir. Eu percebo a minha criatividade está melhorando, a minha escrita está melhorando, os meus insights estão melhorando, mas porque a gente está fazendo esse movimento, né? É muito maravilhoso mesmo. Só tem que falar maravilhoso e gratidão a todos vocês. É uma delícia isso. Eu não botava muita fé nisso, sabe? Até que eu comecei a enxergar no meu ciclo. Porque eu começava a menstruar há muito tempo, muito tempo. Sério, eu acho que uns mais de 2 anos eu fiquei menstruando na lua minguante, sabe? E depois que eu comecei a fazer esses movimentos, que a gente começou com as rodas, que começou a acontecer essas trocas, o meu ciclo eu tô começando a menstruar na lua nova. Na lua nova não, na lua cheia. Então ele tá mudando ali a face, sabe? Então eu fiquei muito impressionada em observar isso no meu ciclo. As minhas cólicas pararam. Eu falei pra vocês, né? Eu tô menstruando faz 3 dias que eu tô menstruando sem cólicas. Tá fazendo essa transição, sabe? Da minguante pra lua cheia. Então eu começava a menstruar sempre na lua minguante, agora eu tô terminando de menstruar na lua minguante. Então ela tá girando aí, né? Tá fazendo a voltinha dela e eu achei maravilhoso isso, sabe? De olhar ali na minha mandala e conseguir enxergar, sabe? Meio que materializado, sabe? Essa abertura. Achei maravilhoso. E às vezes é aquela... Eu não sei se vocês conhecem a história bíblica lá acho que foi, não sei se foi Tadeu, que duvidou, né, de ver Cristo lá quando
quando Cristo apareceu, ele duvidou, né? Daí Cristo falou para ele, então toca aqui nas minhas feridas se você duvida, né? E às vezes isso... Tomé, isso mesmo, Marisa, foi Tomé. E às vezes a gente, né, homem de pouca fé, né? Por que duvidaste? Então, às vezes a gente precisa, né, enxergar isso de uma outra forma para, né, para realmente acreditar e continuar fazendo valer. Né? Achei muito, muito interessante ver isso, assim, fiquei maravilhada. A energia da sexta-feira é diferente, né? Sexta-feira é regida por Vênus, né? Será que é porque é a sexta-feira? Talvez, pode ser. Ou será que é por conta do eclipse de novo? Olha que esse mês é o segundo ou é o terceiro, né? Teve dia 5. Né? Acho que é terceiro, não? É o terceiro eclipse desse mês. Uhum. São 3 eclipses. E talvez seja. Tem agora o dia 21. Isso é muito interessante. É uma energia bem, bem gostosa. Ou é como a Doris falou, é a teia que está sendo tramada, né? Que está sendo construída e está tendo aquela firmeza, aquela coisa. Né? Bom, que eu estou conversando com vocês, meu marido está passando para lá e para cá, sabia? Faz parte ele está também. Daqui a pouco tá a família toda. Ele está participando da nossa conversa aqui toda, entendeu? Entendeu? Tá participando. Vem cá, deixa eu lhe apresentar as meninas. Gente, esse ano a gente faz 30 anos de casado. Que legal, parabéns. Ele disse que não vem porque tá sem blusa, tá? Tá bom. Mas é bom, é interessante que ele tá... Olha, até bem pouco tempo atrás eu jamais faria um negócio desse na frente dele, porque eu tô me expondo aqui. Entendeu? Ele não tá ouvindo vocês, ele tá só me ouvindo. Entendeu? Então é algo assim, quando acontece esse conhecimento teu, essa maturidade, como aqui falou, né? Você falou aqui um pouquinho sobre a maturidade. Então é assim, é eu ser eu não estou aqui para mostrar para ninguém, nem querer, entendeu? Criar um arquétipo, né, de conquista, disso, aqui. Eu estou conversando aqui, de repente eu digo, estou falando aqui, tem mais alguém aqui na sala comigo. E ele passou agora aqui, aí deu uma olhada aqui, eu não sei qual era o assunto, ele olhou assim, aí foi que eu me dei conta que ele estava aqui. É aquela questão que a gente estava conversando na outra roda, né? Que as pessoas em volta de nós, no nosso dia a dia, não estão alheios a esses nossos movimentos. Eles fazem parte, tipo, ativamente, né? Tudo que isso que a gente está trabalhando em nós reverbera neles também. Com certeza. Então é muito interessante, é muito gostoso isso, quando você tem esse conhecimento de quem é você. Então isso é muito bom, porque muitas vezes, como ela fala aqui, aquela pessoa boazinha demais, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Vocês perceberam que ela pegou a mãe boazinha demais aí? Me apeguei, porque eu até bem pouco tempo eu estava nesse papel da mãe boazinha demais, em agradar todo mundo, em ser gentil, né? É tanto que eu era chamada a Jack. Já que você não tá... Eu sempre trabalhei em casa, eu nunca me veio na minha mente eu ter um patrão, eu ter alguém para comandar o meu dia, eu ter alguém para dizer o que eu tinha que fazer. Então, eu desde pequenininha, gente, eu com 13 anos, eu já trabalhava por conta própria, entendeu? Eu fui ser manicure, eu cortava todo mundo. Mas o pessoal achava lindo eu com 13 anos fazendo unha. Né? Então, eu não me vi. Aí arranjei um emprego, trabalhei só 1 ano, 2 anos de carteira assinada. O que eu ganhava fazendo unha por semana era o que eu ganhava de carteira assinada por mês. Entendeu? Então, eu sempre tive aquela ideia. Né? Então,
Você tá falando já, hein? Peraí. Opa. Me ajudem aqui a regressar. Independente, né? De você estar... Sim, dessa mãe boazinha, entendeu? Voltando lá. Então, eu sempre tive nesse papel de querer agradar, de me anular como pessoa, né? Principalmente com a minha própria mãe. Então, eu sempre quis agradá-la. Para mim, a minha maior conquista seria a minha mãe me olhar com os olhos que eu queria que ela me visse. Então, eu me tornava... com meu pai e com a minha mãe. Até pouco tempo atrás. Até alguns meses atrás. Né? Então, tudo isso aí veio. E hoje eu estou vendo que, com o passar do tempo, que é isso que eu acho bonito em vocês, que vocês são jovens, são meninas, e já estão tendo esse amadurecimento que eu estou tendo agora. Então, isso para mim é lindo. Então, se a gente for colocar, eu estou na mesma idade de vocês, entendeu? Na maturidade. Né? Vocês estão tendo esse conhecimento agora e eu também estou tendo agora. Só que existe... Por isso que não existe diferença de tempo. O tempo é algo ilusório. Pegando a deixa... Isso é de um valor... Vai, pode continuar. Pegando a deixa do que você falou, né, Marisa? Durante todo o percurso do texto, tanto na Lua Sagrada também, fala dessa questão que a gente tem sempre a oportunidade de despertar, independente de qual fase da vida a gente está, né? Então, essas sementes estão ali preparadas o tempo inteiro, só basta a gente poder regar, né? Então, esse despertar para ela florescer pode acontecer em qualquer momento da vida. E isso, para mim, é o mais interessante, porque por muito tempo eu me apeguei muito a essa ideia, porque eu sofri essa questão do meu feminino ferido na minha adolescência, e ficava me apegando a essa dor, né, de perda. Eu perdi tanto tempo assim, e ao invés de eu perceber que isso pode ser em todos os momentos da vida, né? Então, essa ausência, né, que eu estava ali sofrendo por ela, não precisa disso, né? A gente pode estar bem e despertar em qualquer momento. Isso é o mais lindo e rico de todo esse processo que a gente vem estudando, para mim, né? Eu acho, assim, ó, que nessa questão, assim, das personagens que mais chamam a nossa atenção, provavelmente é o aspecto que a gente precisa curar, sabe? Nem a Marisa, né, tá aí falando sobre a mãe boa demais. Para mim, o que mais me chamou a atenção foi o aspecto das megeras ali. Então, provavelmente é o que eu preciso, né? Porque aquilo fica ali na nossa cabeça, né? Mesmo a gente não fazendo essas ligações assim na hora, mas aqui conforme a gente vai, né, vai dissecando, né, com a Clarissa, a gente vai entendendo por que a gente conseguiu se identificar mais, que aquilo chamou mais a nossa atenção, né? Por algum motivo, não é à toa. Eu acho que é bem legal a gente fazer essas, assim, não acho que identificar nem é a palavra, se identificar, acho que é chamar atenção mesmo, né? Eu acho que é aceitar, entendeu? Eu acho que é isso. É uma aceitação. Né? Eu não preciso mudar, eu preciso aceitar. Como você fala, as megeras, a gente tem que aceitar. Por que não? Né? Quem foi que disse que a gente tinha que ser perfeita? Quem foi que disse, né? Então, essa aceitação é que vai fazer com que a gente se conheça. Isso. E enxergar ali os dois lados, né? De todos esses aspectos. Porque no caso ali também da mãe boazinha demais, por mais que ela seja boazinha demais, foi ela ali que deu, que nutriu de amor, né? Como ela fala, nutriu, né? No começo da vida, foi ela que deu a boneca, né? Foi ela que passou a intuição à filha, né? Então ela tem também o seu lado importante, o seu lado luminoso, né? Então acho que às vezes a gente meio que separa, né? Ou é só ruim ou é só bom. E somos cíclicas, né? Somos cíclicas.
E Lá é vem como eu. uma roda gigante. Lá vem Não, eu. gente, é porque vocês estão observando a cara da Isabelle ali, absorvendo tudo isso, só o jeitinho dela. A É Isa muita ali, informação da Isabelle. Eu adoro. Ô, Érica, você ia falar? É que eu ia indicar outra animação para vocês. Ah, pode Falando mandar. dessa questão das dualidades, né? Que às vezes a gente tem. Vocês já assistiram Divertidamente, né? já. Muito bom. Que aí você tem a felicidade que quer tomar conta de tudo, manter ali, né, o painel de controle, é a felicidade que manda. Mas aí, em determinados momentos, ela tem que abrir mão, e aí outras nossas características precisam assumir o controle para que a gente consiga viver e progredir, né? Então, é bem isso, né? A gente tem a mãe boa demais, ela tem o seu papel, e a gente também tem a megera, e cada uma ali tem que assumir o controle em algum momento para que a gente consiga fluir, né? Então, para quem não assistiu ainda, eu não vou dar spoiler, vai lá e depois a gente conversa. Eu não sobre esse enjoo filme. desse filme. Eu já assisti umas 30 vezes. Eu sempre me emociono, sempre me mato de dar risada. É um filme ótimo. Um desenho ótimo. Verdade. Aparentemente parece um filme para criança, né? Mas É mais pra adulto. não, eu digo assim, Verdade. porque é um desenho. Geralmente, quando é um desenho, um adulto nem se presta a começar, né? Porque é um desenho. Só que quando você começa a assistir, ele é riquíssimo. É cheio de insights, tem... Eu já acho que Olha aí. esses filmes são feitos justamente para o adulto, sabe? Para esse momento que o adulto vai assistir com os seus filhos. E aí ele tem, tipo, aquela... aquele E a visão insight, da aquela criança explosão. E aí a gente e a vai... visão do adulto é outra, né? E aí quando a gente vai trocar figurinha com o filho, independente da idade dele, ele não percebe essas sutilezas, né? Mas aquilo despertou na gente, e a gente consegue levar aquilo para a nossa vida e também, né, não perder essa sutileza nas pequenas coisas também, né? Então eu acho que a grande maioria desses filmes ela é feita pensando nos pais, né? Para manter isso Eu acho depois, né? que divertidamente eles são feitos, né, para trazer uma mensagem, né, que é como os contos aqui, né, o do Mulheres Correm com os Lobos, né? Ele traz os contos e através dos contos, né, vem toda essa simbologia, né? Que, vamos dizer, trazendo divertidamente, tem, para mim, um dos filmes assim, espetaculares, é Alice no País das Maravilhas. Eu acho esse filme assim, de uma riqueza, de um trabalho psíquico na gente, de uma profundidade que, se você não souber assistir, ele é só mais um filme. Mas ele traz uma riqueza de conhecimento. As histórias despertam isso, né, na gente. Eu acho que é por isso que a gente... Acho não, com certeza é por isso. A gente tem, tipo, estudos que comprovam isso, né, que as histórias, elas fazem isso. Por isso que a gente gosta de ler livro, por isso que a gente gosta de assistir filme, série, porque aquilo traz, né, sei lá, é como se a gente compreendesse alguma coisa através da história, né, passada. E os mitos são isso, né? Essas histórias todas que ela conta aqui são isso, né? São iniciações que a gente vai assimilando, né? E vai compreendendo, e isso é muito louco. O ser humano é um bicho louco, gente. Esses animais, eles se repetem, né? Não, eu hoje, Como na Isa? meditar. Desculpa. Como é isso? Não, aproveitando que vocês estão falando de desenho, só para vocês verem um que tem no Netflix também, que é o Zootopia. E é muito legal porque ele fala da coelha que ela queria ser policial e assim, ela não pode ser policial porque nenhum coelho é policial e ela pega e fala, não, eu vou investigar o caso, eu vou conseguir, daí ela chama lá a raposinha para ajudar, então assim, é meio que assim, você não pode ser, é um padrão, ela não pode ser policial.
jeito nenhum. Ela só serve para ficar lá, né, cultivando as cenouras e tal. E daí ela bate o pé e não, ela é a única coelha que ela é policial, sabe? É muito bacana a mensagem que passa o filme. Não, e É também esse. da Esse raposa, aí né, eu não Isabela? conheço. Porque a Isabela também, Sim. a raposa também, tem que ser a trapaceira, ela tem que ser daquele jeito. É, São os E mostra também estereótipos, esse né? outro lado. É muito incrível, porque é trabalhou muito bom. os Esse dois filme é muito bom. estereótipos. Meninas, Hoje vou foi pedir profundo, licença. viu? Nossa, hoje tá muito maravilhoso, mas eu tô morrendo de fome, eu vou desmaiar. Eu tô desde as 3 horas da tarde sem comer. Mulher! Foi gente pro que já salão tem se horas. embelezar, ó. Foi Olha, pro salão se embelezar, ó. Viu? Foi se arrumar e daí perdeu a noção do tempo. não, só para encerrar, então, deixa eu só falar uma coisa que eu ia falar aqui. Que agora me fugiu, peraí. Ai, meu Deus. Oi? Eu ia falar alguma coisa assim no sentido dos filmes. Ah, lembrei. Que a partir do momento que a gente começa a investigar e ter esse conhecimento todo o conteúdo que vem, eu não sei se é assim com vocês, mas comigo é assim. Eu começo a assistir filme, série, e tudo pra mim já vira conteúdo, sabe? Eu começo eu começo a fazer essas conexões. Olha, mas isso eu estudei lá com as meninas e tem a ver. E, né, eu começo a fazer essas pontes todas, né? Eu acho muito louco isso. Mas eu faço isso. Mas é legal. O pior Como é que, daria? assim, eu não sei se é... Eu faço isso com tudo na vida. Meu pai, inclusive, fala pra mim que eu sou filósofa, porque tudo eu tô. Aí ele fala que assim, pelo espaço, ao invés de focar em uma coisa só e fazer. Eu falei, gente, mas eu me sinto super bem se eu não assim. É o seu processo, horas. Né? Mas é um nível tão elevado, gente, que às vezes é um filme de cowboy, de tiro, né? Aí você não quer mais saber do filme, né? Tem que ter uma história, tem que ter um contexto. Tem que passar ali pelo filtro, né? Deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês, que ontem eu recebi a notícia de que a minha mãe começou a ler Mulheres que Correm com Lobos. Olha! Eu fiquei tão feliz. Ela falou, Isa, comecei a ler aquele livro lá dos lobos. Eu falei, Ela, sim, eu tô bem no comecinho. Ai, e que tá gostando. Nossa, legal! Que show! Ai, muito legal. Você tem que fazer um trabalho nela assim para não chocar tanto, né? Porque como você fala que ela é assim, é bem fervorosa, né? No lado religioso dela, isso aqui vai trazer muita coisa para ela. Eu tô assim, bem curiosa para saber não se vai... envolva. Não se eu envolva, quero deixar ela ali ela. no processo dela, mas eu tô muito curiosa para saber como que ela vai trazer isso para ela, sabe? Como que ela vai reagir a essa leitura, sabe? Eu vou atualizando vocês. É legal. Que show. Mulheres, acho que vamos encerrar então, senão vão matar a Doris de fome. Precisamos da Doris domingo de volta. Tá bom? Gente, Cadê obrigada. a Raquel? A Raquel saiu, não foi? A Raquel tá aqui, só que ela tá com a tela congelada ali. Acho que congelou a conexão dela, mas ela tá aqui. Acho que tá. Então até domingo. Estão me ouvindo? Né? Até domingo, mulheres. Muito obrigada pela Jurássico.